Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. Vamos com o nosso amigo Cereto aí trazendo informações sobre o novo transfer ban do nosso timão e também muito mais aí notícias dele. Isso aí, pessoal, segue o vídeo, não se esquece de se inscrever, deixa seu like aí, vamos lá para mais vídeo. Olha aí. Seguinte, primeiro a notícia mais complicada, mais uma notícia falando a respeito dessa palavra que já está em moda no noticiário do Corinthians, que é o transfer ban. Ou seja, mais uma punição ao Corinthians que fica impedido de inscrever jogadores. Dessa vez, a dívida do Corinthians é em relação a uma parcela do acordo com Cuiabá. O Corinthians deveria ter pago no dia 17 deste mês uma parcela de R$ 800 mil, quase R$ 800 mil, referente à dívida do meio-campista Ranielli. Mas o Corinthians não pagou essa dívida e foi notificado da punição nessa segunda-feira. Com isso, o Corinthians recebeu um novo transfer ban, que o impossibilita de registrar atletas por 6 meses. Já tinha o transfer ban do Félix Torres, né? O Corinthians não pagou os R$ 40 milhões em relação à contratação do Félix Torres junto ao Santos Laguna, e agora esse transfer ban envolvendo a dívida do Corinthians que não pagou o Cuiabá pela contratação do Ranielli. Atraso no pagamento de uma das parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, ou seja, dessa vez o transfer ban veio da CBF, não veio da FIFA, veio da CBF. O Corinthians já disse através de nota que deve pagar essa dívida, esta parcela, ainda hoje, ainda nesta segunda-feira, pedindo para se livrar desta punição, né? Se o Corinthians pagar esta dívida, ele se livra da punição. O Corinthians diz o seguinte, ó: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que vai efetuar o pagamento ainda nesta segunda-feira para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão. A verdade é que o Corinthians está uma verdadeira bagunça. O Corinthians contrata todo mundo e não paga absolutamente ninguém, né? Tem o transfer ban do Félix Torres, agora tem o transfer ban do Ranielli, vai ter também o transfer ban do Matias Rojas, provavelmente vai ter o transfer ban do Garro, do Maicon, se o Corinthians não acertar a vida com o Maicon, vai ter também o transfer ban do Maicon, enfim. A situação do Corinthians é muito complicada do ponto de vista financeiro. E corre um sério risco, né, um risco concreto de não conseguir contratar jogadores na próxima janela, no mês de janeiro, se o Corinthians não pagar aquilo que ele deve, né? E aí fica a pergunta: será que o Corinthians vai contratar o Maicon, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk e que fez um golaço contra a equipe do Atlético Mineiro na vitória do Corinthians? O Dorival Júnior adora o Maicon. O Shakhtar definiu a pedida ao Corinthians para negociar o Maicon em definitivo. Segundo o Shakhtar Donetsk, não vai mais haver o negócio por empréstimo, né? O Corinthians já fez, se eu não me engano, 4 vezes o empréstimo do Maicon, né? Mas agora o Shakhtar Donetsk quer negociá-lo em definitivo. O Shakhtar Donetsk, o time da Ucrânia, quer aproximadamente 2 milhões de euros, o que seria 12 milhões e meio de reais na cotação atual. Eu repito que um novo empréstimo está descartado. E aí o Corinthians tem que ver se vai ter dinheiro para contratar ou não. O Maicon deu uma entrevista muito forte depois do jogo contra o Atlético Mineiro, dizendo que tem que ver como é que vai estar o clube, porque esse ano o clube foi muito turbulento, principalmente a questão política, que isso preocupa bastante, que influencia dentro de campo, que é uma coisa
que incomoda, porque toda hora tem notícia do Corinthians. Então, o Maicon vai ter que também... resta saber se o Maicon vai querer renovar o contrato do Corinthians. Lembrando que o Corinthians deve 1 milhão de euros, mais de 6 milhões de reais, ao Shakhtar Donetsk, por causa do empréstimo, né? Por causa dos últimos empréstimos. 500 mil euros pelo empréstimo de 2023 e mais 500 mil euros pelo empréstimo de 2024. E não pagou. Quer dizer, é uma situação inacreditável do Corinthians, né? O Corinthians contrata e não paga. E aí como é que fica a situação? Aí realmente fica uma situação bastante complicada. Deixa eu falar agora sobre o novo diretor de base do Corinthians. O Corinthians anunciou o acerto com o Erasmo Damiani para o cargo de executivo da base. O Corinthians, na semana passada, havia demitido o Alex Brasil, que estava na função de diretor executivo da base, e contratou o Erasmo Damiani para essa função. O Erasmo Damiani, que tem passagens pelo Palmeiras, Internacional, Figueirense, Atlético Mineiro e Botafogo. Também trabalhou como coordenador das categorias de base da seleção brasileira e fez parte da conquista do ouro olímpico no Rio 2016. É o Corinthians que está tentando reformular as categorias de base agora sob gestão do presidente Osmar Stabile. E uma última informação, o Vitinho está tendo uma recuperação impressionante, acima do esperado. O Vitinho, que passou recentemente por uma artroscopia no joelho, esperava-se até que ele não jogasse mais nessa temporada por causa dessa artroscopia, mas ele já está recuperando a forma física através de fisioterapia, através da fisiologia, enfim, através do tratamento médico, e ele deve daqui 2 a 3 semanas já ser liberado, no máximo com 3 semanas, ser liberado para trabalhar com o departamento, com os demais jogadores do Corinthians. Então, é muito provável que o Vitinho esteja à disposição no mês de dezembro, quando o Corinthians vai jogar as semifinais da Copa do Brasil, e quem sabe até o Vitinho possa estar à disposição nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Vitinho é o único jogador que está entregue ao departamento médico do Corinthians. Lembrando que o Carrídio e o André Ramalho já foram liberados e já estão à disposição do técnico Dorival Júnior e podem ser relacionados para o jogo do próximo sábado contra o Vitória em Salvador.